Queridos, nessas últimas semanas nós temos estudado alguns pontos que são fundamentais para a fé cristã. Em nosso discipulado, Igreja Missão Vivos, nós temos visto alguns aspectos que são importantes para que nós possamos ter uma vida de convívio, uma vida de amizade, de proximidade, uma vida na qual o Espírito Santo de Deus realmente venha agir, venha mover na nossa existência. Nós veremos a lição de número 9, a respeito da fé. Queridos, a fé é algo sem a qual nós não veremos o Senhor. Na verdade, nós entendemos que Deus existe porque nós cremos. A fé é fundamental para todos os nossos passos em direção aos céus. Inclusive, o fato de querermos ir para os céus é fruto da fé. Nós acreditamos que existe Deus, que existe o Senhor, que Ele preparou-nos um lugar, e tudo isso, claro, está exposto na palavra de Deus, e pela fé nós cremos na palavra do Senhor. E se nós cremos na Bíblia, nós estamos aptos a almejar aquilo que Deus tem para cada um de nós. E é por isso, irmãos, que hoje nós estamos reunidos aqui. É pela fé que nós estamos aqui. Porque nós comungamos a mesma fé, os mesmos princípios, os mesmos desejos, o desejo de estar aos pés de Cristo Jesus, a alegria de vivenciar o Todo-Poderoso, de amar o Senhor. Tudo isso, queridos, é uma consequência da fé no Senhor. E a palavra de Deus nos mostra que, se não houver a fé, como vamos agradar o Senhor, como vamos viver? Nós precisamos buscar a fé e vivenciá-la em nosso dia a dia. Hebreus capítulo 11, versículos 1 até o 3, diz a palavra: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova que existe coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Esse texto, ele resume o que é a fé. É um resumo da fé e nós precisamos olhar para esta palavra e ver se o nosso coração está vivendo de acordo com aquilo que o Senhor quer para as nossas almas. Fé, irmãos, fé sem vida prática é fé morta, ela não existe, ela não é real. Para que a fé seja verdadeira, nós precisamos vivenciá-la em nosso dia a dia. E vivenciar a fé nada mais é do que praticar a vontade de Deus que está na palavra. É colocarmos em prática, porque quando nós colocamos em prática a palavra, nós estamos vivendo a realidade de Deus, a fé que o Senhor colocou em nossos corações. A fé é indispensável a todos que se doam ao Senhor, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. A palavra é clara e fala que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Sem fé, ninguém pode agradar ao Todo-Poderoso. Mas o que é esse agradar ao Senhor? Nós agradamos alguém que é próximo quando nós fazemos aquilo que é bom a esta pessoa. A Deus da mesma forma, irmãos, nós agradamos o Senhor quando nós praticamos a vontade dEle na nossa vida. Quando nós fazemos a vontade do Eterno a cada instante, a cada minuto da nossa existência, nós estamos praticando a nossa fé, agradando o Senhor, vivendo a verdade da palavra. E isto é a vontade do Senhor para cada um de nós. O que é viver pela fé? É perder a vida. Nisto se resume todas as demais definições. Se você quer viver pela fé, se nós queremos viver pela fé, necessário é perder a vida. Temos que perder a vida, irmãos. É claro, a palavra parece que é estranha, perder a vida, mas como perder a vida?
É você deixar de viver para si próprio, para viver a vontade do Senhor. É você fazer aquilo que Deus quer. É você colocar em prática no teu dia a dia os princípios de Deus. Mas isso só é possível quando eu coloco o meu eu, a minha vontade, em segundo plano, para que o Senhor seja entronizado na vida da gente. Tem muitos por aí que estão vivendo na fé. Estão vivendo a fé. Mas é uma fé que não tem fundamentação na palavra, porque eles vivem os seus interesses, as suas vontades, eles fazem aquilo que lhes é comum, mas não observam a vontade do Senhor para as suas vidas. Como é que nós vamos viver a fé se nós não vamos morrer para nós mesmos, deixarmos a nossa vontade em segundo plano para que a vontade do Senhor seja entronizada? Preciso entender isto, irmãos. Se nós quisermos viver os princípios da fé, nós temos que perder a vida. Mateus capítulo 16, versículo 25, disse Jesus: quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Esse perder a vida, como nós já falamos anteriormente, é viver princípios de Deus em primeiro lugar. É você mortificar a tua vontade, mortificar os teus desejos, para que somente Deus seja real, seja verdadeiro na nossa vida. E quando assim vivemos, nós vamos achar a vida verdadeira, que é viver os princípios do Todo-Poderoso. Ainda Gálatas capítulo 5, versículo 16, nos mostra toda uma realidade a respeito da vontade da carne. Nós não podemos praticar aquilo que é vontade da carne, mas sim praticar aquilo que é a vontade do Senhor. Esse é o grande segredo de viver pela fé, perder a vida por Jesus, deixando o pecado que afasta o homem do Senhor, deixando as obras da carne, aquilo que é comum ao pecado, eliminando totalmente da nossa vida. Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos em primeiro lugar a vontade do Senhor, quando nós temos prazer naquilo que é de Deus, nada nos prende, porque a nossa alegria está aos pés do Senhor, o nosso prazer está diante do Eterno, é meditar na sua palavra, é fazer a sua vontade, é andarmos de uma forma que o Eterno olhe e se agrade da gente. Isto é buscar o Senhor em primeiro lugar, e nós precisamos cultivar esse hábito de colocar Deus acima de todas as coisas na vida da gente. Eu sei que é difícil, irmãos, é difícil nós buscarmos o Senhor em primeiro lugar. Analisa bem a sua vida, veja, eu olho para mim mesmo e vejo a dificuldade de colocar Deus em primeiro lugar. Eu imagino que para cada um de nós é difícil, mas a partir do momento que você dá o passo, que você se predispõe a colocar Deus em primeiro lugar, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos é dado e é Ele que nos edifica, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá condições para seguirmos essa caminhada em direção aos céus. É certo que a nossa carne, ela fica ali, ó, o pecado, olha que bom, faça aquilo errado. A carne, ela tem aquela inclinação natural para as coisas erradas. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós pisamos na carne, mortificamos a carne, e certamente o Espírito Santo há de reinar na nossa existência. Essa forma de vida, viver para o Senhor, adquire-se no convívio diário com o Mestre. Nós só podemos viver de fato para o Todo-Poderoso quando você tem uma vida de comunhão diária com o Senhor. Não é hoje, depois de amanhã, ou coisa assim, a semana passada, a outra, a próxima semana. Não, é um convívio diário com o Senhor. Nós não podemos ser apenas pessoas de igrejas, quartas, sextas, domingos. Não, isso não serve para o Senhor. Isso é interessante para o homem, mas para Deus, nós precisamos ser aqueles que estão na presença dEle, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e assim vai. É contínuo, irmãos, é dia após dia na presença do Senhor. Nós não podemos escolher um dia e falar, esse é o dia do Senhor, nesse dia eu me santifico, eu só faço a vontade de Deus, mas no dia seguinte estamos fazendo tudo de errado. Não, o Senhor não quer isso para a vida da gente. Ele quer que você viva pela fé, e quando nós vivemos pela fé, nós vamos fazer a vontade do Eterno a cada instante, a cada minuto. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 15 e 17. Disse Paulo,
Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Quando alguém está unido com Cristo, é uma nova pessoa e as coisas antigas passaram e se fizeram novas. Quando nós vivemos com o Senhor, quando nós temos Cristo Jesus no coração, nós não vamos viver para satisfação própria. Nós vamos procurar apenas fazer aquilo que é do agrado do Senhor, e as coisas antigas passaram-se e não tem mais valor na vida da gente. Amém? Número 1. Em que devemos crer? Em que devemos crer? Primeiro, em Deus. Nós precisamos crer em Deus. João capítulo 14, versículo 1, disse Jesus: não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. Eu sei, irmãos, que aparentemente tudo isso é comum, não é verdade? Nós já lemos, já conhecemos, mas quantos de nós temos praticado isso? Conhecer não é o suficiente, nós temos que praticar a palavra. E o Senhor nos diz que devemos meditar na Bíblia de dia e de noite. Não apenas um dia, 2 dias, mas a semana toda, o mês todo, o ano todo, a vida toda. E nós precisamos meditar no Todo-Poderoso, e nessa noite estamos fazendo isso. E a Bíblia diz que precisamos crer em Deus, porque quando nós cremos em Deus, nós teremos o nosso coração sensível à vontade do Senhor, e os nossos atos, as nossas ações serão semelhantes àquelas que Cristo Jesus praticou sobre a face da terra. Tudo isso é fé, tudo isso é fruto da nossa crença em Deus. Devemos crer em Deus. Letra B, devemos crer em Jesus Cristo. João capítulo 6, versículo 29. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. O próprio Cristo testifica a respeito de si próprio. Ele diz que é preciso crermos nele. As pessoas precisam crer no Senhor. Amados, quantas vezes nós temos falado que cremos em Cristo Jesus, porém as nossas ações, os nossos atos não demonstram isso. Quando nós cremos no Senhor, nós vivemos as verdades do Senhor. Entendam isso. É impossível crer e não viver. Você pode até viver sem crer. Você pode ser uma pessoa muito religiosa, estar na igreja 7 dias por semana, até morar dentro da igreja. Você pode fazer isso sem crer, apenas uma fé equivocada. E hoje temos visto que há muitas pessoas com uma fé vazia de Cristo. Mas aqueles que creem em Cristo Jesus, de fato, impossível que estes não vivam a palavra. É impossível. Se você crê no Senhor, tens que viver a palavra de Deus. E crer em Cristo Jesus não é apenas saber que Jesus é aquele cara que morreu com os braços abertos numa cruz e ressuscitou ao 3º dia. Não, isso não é crer, isso é conhecer. É conhecimento da história. Está na Bíblia, todo mundo lê, falam por aí, vemos na televisão, vemos nos filmes. Conhecer não é crer. Satanás conhece a palavra, mas não vive a palavra. Nós precisamos conhecer, claro, devemos conhecer, mas é necessário viver. Viver. Isto é a fé. Em que devemos crer? Em Deus, em Jesus e também no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15, nos diz: ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Evangelho são as boas novas de Cristo Jesus. Quando a palavra diz que precisamos crer no Evangelho, é crermos na mensagem do Senhor para as nossas vidas. É vivermos a mensagem que o Senhor tem para as nossas almas. Mas para que nós possamos entender o Evangelho, precisamos estar com o coração limpo, o coração totalmente aberto para o Senhor. Nós precisamos buscar aquilo que é de Deus. Eu preciso procurar me aprofundar na palavra, aprofundar no conhecimento, aprofundar na vontade do Eterno, para que eu tenha passos seguros, para que eu ande de forma segura nessa caminhada em direção aos céus.
Hoje nós temos visto que muitos têm crido em muitas coisas. E vemos por aí nas igrejas muitas mensagens sendo pregadas, porém as pessoas não conhecem a palavra e acham que tudo é de Deus, mas eu quero falar para vocês, o que é de Deus está no Evangelho, está na palavra. Isto é o de Deus. Se não estiver aqui, irmãos, é um entendimento errado, é uma falsa fé. Você está sendo enganado por espíritos imundos e até por pessoas que não estão com boas intenções. E muitos hoje são enganados porque não estão crendo verdadeiramente no Evangelho do Senhor, mas estão vivendo uma vida segundo aquilo que eles acham que é de Deus. No reino dos céus não tem achismo. Eu acho que isso é bom. Eu vivo assim porque eu acho que Deus se agrada. Eu vou porque eu acho que Deus está lá. Ou acho isso, ou acho aquilo. Não, não tem, amados. O reino dos céus é convicção. Convicção. Se você vê algo diferente nesse evangelho moderno que é pregado por aí, e você lê na Bíblia e não bate, diz a palavra que é anátema, é maldito, não procede de Deus, mesmo que seja dado por um anjo. Assim diz a palavra. Nós precisamos pautar a nossa vida na Bíblia, irmãos. Esse é o Evangelho de Cristo, essa é a verdade do Todo-Poderoso, e foi isso que Jesus nos ordenou. Chegou a hora, e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Outro fato interessante é que o Senhor nos diz, arrependam-se dos seus pecados. Se você está vivendo o pecado no teu dia a dia, você não está crendo de fato no Evangelho, nem tampouco em Cristo Jesus. Em que devemos crer? Letra D, nas promessas de Deus. Romanos capítulo 4, versículo 21. Porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Esta aqui é uma convicção de Abraão. Romanos capítulo 4, versículo 21. Porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Queridos, eu sei que está difícil crer nas promessas do Senhor nesses últimos tempos. Está difícil. Nós temos visto tanta coisa por aí, que às vezes a palavra de Deus parece que tornou-se vazia, não tem poder, não tem autoridade. E nós cremos descrendo, mas eu quero dizer para vocês que as promessas do Senhor são verdadeiras e são para a nossa vida. Mas tu precisas conhecer as promessas de Deus. Nós não podemos nos deixar envolver pelas vãs promessas que estão por aí, pelas vãs palavras. Tem muita gente prometendo muita coisa que o Senhor não está assinando embaixo, que Deus não assina embaixo. São invenções dos próprios homens. Nós precisamos, amados, crer nas promessas, mas que essas promessas estejam respaldadas na palavra, sejam confirmadas na palavra. Se porventura tem cheiro, aparência, forma ou algo parecido que não está de acordo com aquilo que está na palavra de Deus, no conjunto da palavra, saia fora, porque não procede do Senhor. São promessas falsas, promessas mentirosas, e o Senhor não está nessa história, o Senhor não está nessa causa. Amém? Em que devemos crer? Letra A, em Deus. Letra B, em Jesus. Letra C, no Evangelho. Letra D, nas promessas de Deus. Esses pontos são aqueles que são fundamentais para a nossa fé, para vivermos a vontade do Senhor. Evidentemente que há outros aspectos que poderíamos abordar, porém o estudo seria quilométrico e nós não terminaríamos hoje. Vamos aqui apenas nos deter a alguns aspectos. Número 2. A nossa fé é, letra A, dom, presente de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Amém, amados? A fé, queridos, ela é dada pelo Senhor. Nós não fizemos nada para merecermos a fé. Mas a partir do momento que abrimos o nosso coração para o Senhor, apenas damos um pequeno passo em direção ao Todo-Poderoso,
Ele vem e Ele enche o nosso coração, Ele nos dá a semente da fé. E quando você alimenta essa fé, quando você cultiva essa fé, ela cresce na tua vida, ela cresce dentro do teu coração e você alcança fé semelhante à de Abraão, semelhante à de Paulo, semelhante à de Cristo e vai por aí. Irmãos, todas as coisas começam pequenas. Dificilmente algo começa grande. Geralmente tudo começa pequeno. Uma caminhada em direção a São Paulo, geralmente você começa com um passo. Depois desse passo, aí vem milhares de outros mais. Mas tudo é assim, irmãos. A nossa fé é da mesma forma. Nós muitas vezes fazemos um compromisso com Cristo Jesus. Quando chegamos em casa, parece que as coisas se abalam, as coisas estão assim inseguras. Mas se nós não persistirmos, não vamos passar pela tormenta, não vamos passar pela dificuldade. Eu estava olhando o surfista dia desse na televisão, e o surfista, para entrar na praia, para pegar a onda, primeiro ele pena bastante, ele tem que vencer todas aquelas ondas que vêm quebrando contra ele. Não é fácil. Se ele não for bom no nado, ele não consegue ultrapassar as ondas para alcançar aquela parte mais calma do mar, para depois vir surfando. Assim também é a nossa vida, irmãos. Se nós não persistirmos no Senhor, se nós não olharmos para o Todo-Poderoso, nos segurarmos nele, nós vamos cair na primeira investida, na primeira onda que se levantar contra a gente. Nós temos que fundamentar a nossa fé. E mesmo que as coisas fiquem complicadas, é nesse momento que precisamos segurar, nos agarrarmos ao Senhor, firmarmos ainda mais os nossos pés na rocha que é Cristo Jesus. Certos que a fé que temos, ela é dada pelo Senhor, nós a desenvolvemos, nós a alimentamos, nós a fazemos crescer, e cada dia mais que você mergulha nas Sagradas Escrituras, o Senhor te fortalece, o Senhor te dá segurança, o Senhor te dá autoridade, o Senhor te dá condições para você prosseguir. A nossa fé é, letra B, dom, presente do Espírito Santo, é presente de Deus, também é presente do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Para uma pessoa o mesmo Espírito dá fé, e para outra dá o poder de curar. É o Espírito Santo que nos edifica. A Bíblia nos diz, amados, que nós somos edificados pelo Espírito Santo de Deus. Quando você abre o teu coração, nós recebemos o Espírito Santo. Quando nós pautamos a nossa jornada nos princípios de Deus, o Espírito trabalha o nosso coração, Ele nos fortalece, Ele nos dá a segurança que nós precisamos e vamos em frente, porque o Espírito, Ele fortalece a nossa fé para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Necessário é, irmãos, estarmos amparados, seguros naquele que é a rocha, Cristo Jesus. A nossa fé é, letra C, obra de Deus. Atos capítulo 11, versículo 21. O poder do Senhor estava com eles, e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Ainda, 1 Coríntios 2, 5. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? A nossa fé é obra de Deus. É o Senhor que faz essa obra na vida da gente, queridos. É o Senhor que faz essa obra. A palavra nos leva a entender que tudo vem do Senhor para nós. É o Senhor que nos presenteia com a fé, é o Espírito Santo que nos edifica, é uma obra, é uma ação, é o mover do Espírito de Deus na nossa existência. Mas é preciso entender ainda que para que isso ocorra, necessário é estarmos com o coração rendido ao Senhor, voltado para o Todo-Poderoso, totalmente devotado, direcionado, doado, dado, entregue para o Senhor, para que Ele possa trabalhar a nossa vida. O poder do Senhor estava com eles, e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Quando nós vivemos a fé do Senhor, vivemos a fé do Todo-Poderoso, nós receberemos o poder do Senhor, receberemos autoridade
para fazermos a sua vontade, para vivermos a sua verdade, para pregarmos o Evangelho, para manifestarmos o poder do Senhor, irmãos. Nós precisamos entender essa realidade e vivermos isso com todas as nossas forças. A nossa fé é frutífera. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Pois lembramos, na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, com o amor de vocês os fez trabalhar tanto, e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós temos fé verdadeira no Senhor, nós não somos aqueles que ficam sentados num banco, olhando o pastor, o bispo, o apóstolo, seja quem for, falando a palavra e apenas recebendo. Apenas recebendo. Quando nós temos fé, irmãos, nós somos pessoas frutíferas, pessoas que produzem frutos para o Senhor, pessoas que se deixam envolver pelo Espírito, que ouvem o ID do Senhor, que praticam a vontade de Deus, que são praticantes dos princípios do eterno no seu dia a dia. Não são apenas espectadores, não são apenas membros de igreja, mas são pessoas, amados, que são trabalhadas e levantadas pelo Espírito de Deus para fazer a obra sobre a face da terra. E a obra é manifestar o poder do Senhor, manifestar a graça do Todo-Poderoso para aqueles que ainda não o conhecem, para que também eles, a nosso exemplo, sejam salvos para a honra e para a glória do próprio Senhor. Portanto, amados, nós não podemos ter de fato uma fé viva, se nós somos infrutíferos, apenas membros de igreja, frequentadores de igreja. Isso não existe no reino dos céus, não existe. Os servos do Senhor, eles fazem parte da mesma classe, a classe de sacerdotes. Diz a palavra que nós somos sacerdotes, todos nós, sacerdotes. E sacerdotes não ficavam apenas olhando, mas trabalhava, fazia a obra. E quando você olha os exemplos daqueles que foram levantados pelo Senhor e estão narrados na Bíblia, todos eles foram pessoas de ação, pessoas que estavam à disposição do Espírito Santo, não apenas espectadores do Evangelho. Se fossem espectadores, quem ouviria o Evangelho? Não teria quem fosse falar, não teria quem falar, mas foram todos eles levantados e receberam do Senhor a missão de compartilhar a verdade do Todo-Poderoso. Amém? Então nós precisamos ser pessoas frutíferas no reino dos céus. A nossa fé é, letra E, acompanhada de arrependimento. Marcos capítulo 1, versículo 15. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Fé sem arrependimento também não existe. Quando nós temos fé, quando a nossa fé é verdadeira, nós somos pessoas que passaram pelo processo do arrependimento. E passar pelo processo do arrependimento é deixar o passado pecaminoso, é abandonar todas as obras das trevas, é viver princípios imutáveis do Senhor na nossa vida. Como posso eu ter um coração cheio de fé se vivo na prática do pecado? Impossível. Eu preciso, queridos, arrepender-me de todos os atos que me afastam do Senhor e viver a verdade do eterno no meu dia a dia. Ainda Lucas capítulo 24, versículo 47, em que, em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Isso é fato. Nós precisamos viver uma fé, mas com um coração totalmente arrependido, dedicado e consagrado ao Todo-Poderoso. A nossa fé é, letra F, seguida pela conversão. Atos capítulo 11, versículo 21. O poder do Senhor estava com eles, e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Conversão é mudança de rota, é mudança de caminho, é mudança de vida. Nós temos visto que muitos estão vivendo o pecado, vivendo da forma que acham conveniente,
Mas a partir do momento que eles são trabalhados pelo Espírito Santo de Deus, eles abandonam este caminho errado, abandonam as más práticas, abandonam o pecado e passam a viver a verdade de Deus na sua existência. E nós precisamos entender essa realidade, amados. Se você é servo do Senhor, se há fé no teu coração, certamente você passou pela conversão, você deixou aquilo que não é de Deus, aquilo que é pecado, aquilo que é das trevas, e está vivendo agora o reino de luz, a verdade de Deus. Isto é fruto de uma fé verdadeira no Senhor. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa falar o seguinte: eu tenho tanta fé no Senhor. Pastor Elias, você não sabe como eu tenho fé no Senhor. Só que eu conheço a pessoa, uma pessoa que vive na prática do pecado. Não é julgamento, os pecados são aparentes. Vive na prática do pecado, mas ela entende que tem fé em Deus, que tem fé. Mas como é que alguém pode ter fé no Senhor se vive na prática do pecado? Talvez vocês conhecem alguém que fala a mesma coisa. É muito comum nós ouvirmos isso. A minha fé em Deus é tão grande, mas tão grande, mas não procura fazer a vontade do Senhor. É engano do inimigo, é engano das trevas, é engano de Satanás na vida das pessoas. Aqueles que têm fé no coração, amados, eles passam pela conversão verdadeira, deixam as velhas práticas e tornam-se em novas criaturas para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Número 2, a nossa fé é presente de Deus, presente do Espírito Santo, obra de Deus. A nossa fé é frutífera, acompanhada de arrependimento e seguida de conversão. Se não houver esses pontos na nossa vida, se nós não estamos vivendo essa realidade, com certeza a nossa fé é falsa, a nossa fé não está agradando ao Todo-Poderoso. Número 3, pela fé somos, letra A, remidos, libertos do pecado. Já falamos um pouco a respeito da libertação, da conversão, do arrependimento, e Atos capítulo 10, versículo 43, confirma isso. Dele, todos os profetas dão testemunhos de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. O texto refere-se a Cristo Jesus. Portanto, amados, aqueles que possuem fé nos seus corações, esses foram libertos do pecado, foram remidos, foram resgatados e estão vivendo uma nova realidade para o Senhor, para o Todo-Poderoso. Pela fé somos, letra B, justificados. Atos capítulo 13, versículo 39. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Esse texto leva-nos a entender que Cristo Jesus nos justifica do pecado. É pela fé, irmãos, que recebemos a justificação, ou seja, o perdão pelos nossos pecados. O Senhor nos purifica, Ele nos lava, é Ele que nos transforma por completo. Nós muitas vezes temos visto as pessoas se justificarem, não é verdade? Se justificam por aí. Eu peco por isso, eu peco por aquilo, eu vivo assim por isso, eu vivo dessa forma por aquilo, enfim. As pessoas carregam uma série de justificativas para os seus pecados. Carregam um livro todo, maior do que essa Bíblia, cheio de justificativas para os seus atos pecaminosos. Mas eu quero afirmar para vocês que o único que nos justifica é Cristo Jesus. Mas essa justificação só é real quando nós vivemos os princípios do Senhor. Só quando vivemos os princípios do Senhor. Essa história que, eu vivo assim porque eu sou fraco, porque é carne, porque eu sou humano, porque a carne é fraca, tudo isso são desculpas esfarrapadas, como dizemos. Desculpas esfarrapadas que não têm valor para o Senhor, porque Ele sabe que nós podemos viver a realidade a partir do momento que nós o buscamos de fato e cremos nele e somos por Ele justificados, perdoados de nossos pecados. Pela fé nós somos, letra C, salvos. Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo.
Quem, porém, não crê, será condenado. O texto é claro. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem será salvo? Quem crer. O que é crer? É confiar. O que é confiança? Fé. Quem tem fé, confia. Quem confia, crê. É a mesma coisa, são sinônimos. Ou seja, quem crê no Senhor, recebe a salvação. Mas eu quero mais uma vez enfatizar. Crer no Senhor não é apenas... Jesus é o que morreu na cruz, é o Filho de Maria, é aquele que está à direita do Pai, é o Salvador, é o caminho, a verdade, a vida. Não. Quem crê, irmãos, é aquele que vive. Tem que viver. Saber não é o suficiente, mas tem que colocar em prática o que você sabe. E diz a palavra, quem porém não crê, será condenado. Dizem por aí que inferno não existe. Inferno não existe. Mas a Bíblia é extremamente clara com relação a isso. Diz ainda que Jesus é amor. Como é que Jesus, Deus, amor, poderá condenar seus filhos? Como é que Deus poderá condenar seus filhos ao sofrimento eterno? Só que as pessoas esquecem, irmãos, que Deus é amor, mas também é justiça. Deus é justiça. Ele deixou as recomendações e elas estão aqui. Se nós a vivenciarmos, estamos sendo justos, estamos vivendo pela fé, fazendo a vontade do Senhor. Porém, se eu não observo as recomendações do Senhor e vivo no pecado, eu estou quebrando a vontade do Senhor. E o Eterno não pode ser injusto. Ele tem que cumprir a sua palavra e ele cumpre a sua palavra. Portanto, aqueles que vivem no pecado estão buscando para si a condenação e serão condenados. Nós não podemos nos deixar enganar pelas palavras que falam por aí, achando que Deus, por ser amor, não vai lançar as pessoas no inferno, porque Ele fala isso de forma muito clara. O próprio Cristo disse que no dia do julgamento, muitos aparecerão diante dele e falarão, Senhor, fizemos isso em teu nome expulsamos demônios, curamos e etc, e etc, e etc. E ele dirá, não vos conheço. E diz ainda que essas pessoas são condenadas ao inferno. Nós precisamos estar atentos a essa realidade do Senhor, porque realmente a condenação é verdadeira, é fato. Mas aqueles que creem no Senhor, esses vivem a verdade dele, serão batizados e viverão a verdade do Todo-Poderoso com todas as forças do seu ser. Esses serão salvos para a honra e para a glória do Senhor. Pela fé somos participantes da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 2. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça. E nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Irmãos, eu sei que é difícil entendermos, mas é possível vivermos a glória do Senhor em nosso dia a dia. Na verdade, somos participantes da glória do Senhor. Mesmo que você tenha uma vida de muito trabalho, de muita dificuldade, mesmo que a tua vida aponte para os problemas, apenas para as dificuldades, mas se você tem Cristo Jesus no coração, se você tem uma fé firme no Senhor, verdadeira, o Espírito Santo entra na tua vida, Ele te dá a paz, te dá a alegria, Ele te dá a serenidade para que você possa no teu dia a dia viver a verdade do Senhor e ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa alegre. É possível, irmãos, é a verdade do Senhor. E nós não podemos fugir dessa verdade do nosso Senhor e Salvador. Amém? Pela fé nós somos libertos do pecado, justificados, salvos e participantes da glória de Deus. Tudo isso alcançamos pela fé no Senhor. Número 4. A fé produz. Letra A. Esperança. Que bom, não é? Quem não quer esperança na vida? Todos nós queremos um coração cheio de esperança, uma vida cheia de esperança. E o Senhor, Ele nos dá a esperança. Romanos capítulo 5, versículo 2. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça
e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Quem nos deu a esperança, quem nos deu a graça? O Senhor. Quando nós cremos no Senhor, irmãos, quando a nossa fé é fundamentada no Todo-Poderoso, o nosso coração será tomado pela esperança e vamos viver a verdade do Senhor, vamos viver a realidade do Pai eterno. A fé produz, letra B, alegria. Atos capítulo 16, versículo 34. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Quando nós passamos pela conversão, e isso verdadeiramente, o Senhor, Ele habita no coração dessa pessoa. E a Bíblia diz que Ele derrama sobre nossas vidas o óleo da alegria. Nós somos tomados pela alegria que só o Senhor pode nos conceder. Esse texto é parte da história em que Paulo e Silas estavam presos. Eles haviam levado uma grande surra, haviam sido jogados no cárcere, mas o Senhor foi ali, fez uma obra de libertação, e o Senhor os encontrou felizes, estavam ali cantando, louvando o Todo-Poderoso. E quando eles foram até a casa do carcereiro, aquelas pessoas, aquela família, aceitaram a Jesus Cristo e também foram tomados por uma grande alegria, a alegria que é dada pelo Espírito Santo de Deus. Ao crermos no Senhor, o Espírito produz alegria na nossa vida. A fé produz, letra C, paz. Romanos capítulo 15, versículo 3. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. O texto é claro e diz que o Senhor nos enche de alegria e de paz. Essa paz, queridos, não é aquela passageira. Você tem paz hoje, amanhã não tem mais. Quando nós temos o Senhor na nossa vida, mesmo que as coisas fiquem difíceis, complicadas, você tem a paz, porque é o Espírito Santo que te acalma. Ele passa a mão na tua cabeça, calma, calma, você não sabe o dia de amanhã. Calma, eu estou contigo, calma, é a paz, é a paz. Faz-me lembrar de Jesus que estava num barquinho e o mar começou a ficar violento, balançando demais. E olharam para Jesus, está Jesus dormindo. Lembra do texto? Estava Jesus dormindo. E todo mundo com medo do naufrágio. E Jesus dormindo. Mas por quê? Porque ele tinha paz. É isso que nós precisamos, irmãos. O nosso barco muitas vezes está assim, quase tombando. E nós estamos também loucos, subindo assim para o casco do barco. Jesus estava dormindo, descansando. Difícil? Ih, como é, hein? É difícil. Mas você sabe por que as coisas de Deus são difíceis? Deixe-me falar algo para vocês, para que no momento da dificuldade lembre-se disso. Vocês sabem por que as coisas de Deus parecem tão difíceis, tão complicadas? É porque nós não estamos vivendo Deus de fato na vida da gente. É assim, irmãos. Faça uma reflexão. Quando as coisas ficam muito, mas muito loucas, desesperadoras, estressantes, veja como está a tua vida de oração, a tua vida de leitura da palavra, a tua vida de jejum, de santificação. Muitas vezes ela está assim, quase nada. Teu estoque de fé vai secando, vamos colocar dessa forma. E quando a fé, ela vai esfriando, e algo vai entrando, e o que vai entrando não é bom. E aí, irmãos, nós ficamos desesperados. Nós não conseguimos ver a paz. E nós olhamos para as coisas do Senhor e vemos só dificuldades, só dificuldades. Nós não confiamos, não temos fé, de fato, no Todo-Poderoso. Quando a tua vida estiver meio que ponta cabeça, o barco está quase virando, já de casco para cima, lembre-se, é preciso ter fé
preciso ter fé. Mas fé é a vivência da palavra de Deus. E como eu disse anteriormente, vivência da palavra é a leitura, é a oração, é o jejum, é o testemunho, é a prática daquilo que é de Deus. Amém? A fé produz, letra D, dedicação a Cristo. Efésios 3, versículo 17. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Que diz a palavra? O apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, uma recomendação do apóstolo Paulo, um conselho do apóstolo Paulo. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva onde? No coração, amados. Viva no coração. Permitir que Cristo more no coração é você consagrar-se ao Senhor. É você dedicar-se ao Senhor, entregar-se a Ele. É morrer para si próprio para que Cristo Jesus sobressaia na tua vida. É uma vida de prática diária. Nós temos uma fé, nós temos uma vida alicerçada no Todo-Poderoso. A fé produz orações ouvidas. Essa é a parte que todos querem, não é verdade? Que nossas orações sejam ouvidas. Mateus capítulo 21, versículo 22. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Mas por que parece que não funciona? Olha só, a condição. Se crerem, qual a condição? Se crerem. Qual o fruto? Receberão tudo o que pedirem em oração. Mas por que parece que não funciona? Por que parece que não funciona? A chave está no crer. Está no crer, irmãos. Nós precisamos crer. Esse crer, mais uma vez falando, é viver 100% Deus. Quando nós vivemos 100% Deus na vida da gente, somos envolvidos, tomados, guiados, movidos pelo Espírito Santo, até o nosso pedir será segundo o Espírito. E tudo quanto pedirmos, segundo a vontade do Espírito, que moverá na nossa vida, ou na vida daquele que crê, isso será ouvido pelo Senhor. E as pessoas não conseguem entender essa realidade. Ah, mas o Senhor diz, tudo quanto pedirdes, se crerem, receberão. Mas por que eu não recebo? Porque não tem vivido de fato a vontade do Senhor. Não tem vivido de fato, irmãos. A palavra de Deus não pode ser vivida parcialmente, nós temos que vivê-la integralmente, totalmente. E quando nós vivemos integralmente a realidade do Todo-Poderoso, nós veremos o agir do Senhor na nossa vida. Mais uma vez, só para nós entendermos essa questão da oração. A Bíblia diz que devemos mortificar o quê? A nossa carne. O que é a carne? Vontade, natureza, desejo. Isso é a carne. Mortificar é tirar a vida, é matar, é eliminar. É isso. E quando nós chegamos a esse patamar da nossa vida, nós vamos ter uma comunhão integral com o Senhor, porque só Ele há de falar aos nossos corações. Só Ele. Eu não serei mais movidos pelo interesse. Por exemplo, eu quero uma casa nova. Casa nova, vou ofertar, vou dizimar porque Deus vai me dar uma casa nova. Isso é ambição, isso é meu interesse. Será que eu fui buscar do Senhor, Deus, eu preciso de uma casa nova? Será que eu fui conhecer a vontade do Senhor para a minha vida? Eu quero um carro novo, eu quero um casamento, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero, amados. Quem é que quer? Eu. Quem sou eu? Minha natureza. E essa natureza, ela precisa estar morta. Ela precisa estar morta. E quando nós alcançamos essa realidade, não será mais o eu, mas Ele. E tudo quanto eu fizer, meu interesse será honrar o Senhor. Amém? E quando você entende isso, e isso descortina diante de você,
O Senhor te dá até uma casa nova, te dá também o casamento, se for o caso. Pode até te conceder um carro, enfim. Mas nós precisamos entender que não é a ambição primeira, o eu primeiro, mas primeiro é satisfazer o Senhor. E diz a palavra que nós fazemos isso e Ele, olha só, é Ele que faz acontecer. Nós invertemos o quadro. E hoje, amados, os falsos profetas de plantão, os enviados do diabo, os mentirosos que estão aí, e Paulo disse, se um anjo aparecer diante de vocês com um novo evangelho, que seja anátema. E o evangelho novo está aí. E as pessoas estão sendo enganadas. Porque o evangelho novo planta nas pessoas a ambição. E a desses eu estava ouvindo um testemunho na televisão. Primeira coisa que o cara falou: hoje eu sou próspero, eu tenho um carro importado, eu tenho um apartamento na praia, eu moro num apartamento de não sei quantos metros quadrados, eu tenho uma empresa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas que evangelho é esse? Eu não vi o cara falar assim: eu tenho Cristo no coração, que é a minha maior vitória. Eu tenho Jesus que eu amo, eu morri por Ele. Eu tenho Cristo Jesus e por Ele eu morro dia após dia. Mas o cara, amada, só fala daquilo que essa terra tem. Parece que nós somos forasteiros aqui, mas que vieram para morar aqui e certamente vão ficar aqui, porque não vão para a glória. Esses testemunhos são verdadeiros? Muitos daqueles testemunhos que você ouve por aí são verdadeiros. Muitos não tinham nada na vida, foram para tal igreja, fizeram aquilo que é proposto ali e prosperaram. A Bíblia diz que Satanás tem poder para fazer descer fogo dos céus, coisas extraordinárias, magníficas, e se possível enganaria quem? Lembra do texto? Os eleitos, os escolhidos. É mais ou menos por aí, queridos. São pessoas que estão amarrados às trevas com seus atos e ações, com as suas riquezas, que testemunham e arrebanham mais milhares e milhares com seus testemunhos. E esses arrebanham milhares e milhares, e assim vai, amados. E chegou à montanha, e chegou no Espírito Santo, e chegou no Brasil todo, e passou as fronteiras, está por aí, pessoas que estão amarradas às trevas, porque não falam que é preciso viver a palavra, não falam que é preciso viver a palavra, viver em santidade, morrer para si próprio, viver a fé, mas a fé bíblica, a fé do Senhor. Amém, igreja? A fé produz, letra F, filiação a Deus. 1 João capítulo 5, versículo 1. Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus, e quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. O texto é claro e diz que aqueles que têm fé, aqueles que creem em Jesus, aqueles que creem que Jesus é o Messias, são filhos de Deus. A filiação ao Senhor, vale ressaltar, ela só é possível através de Cristo Jesus. E sabemos, e a Bíblia diz, que o ser humano é criatura do Todo-Poderoso, é criatura de Deus. Não são filhos, é criação. Porém, a partir do momento que recebem a Cristo Jesus como Messias, como Salvador, são feitos em filhos de Deus. Filhos, portanto, são aqueles que servem verdadeiramente ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Número 5. A fé é imposta por Deus. João capítulo 6, versículo 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Nós vemos que a fé é fundamental na vida. É fundamental, precisamos crer. E o texto é claro. Letra B, indispensável na vida cristã. Hebreus 11:6. Sem fé ninguém pode agradar a Deus,
porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que o procuram conhecê-lo melhor. O texto também nos fala com clareza: sem fé ninguém pode agradar a Deus. Amém? A fé, portanto, ela é imposta por Deus. Número 6, rapidamente, que nosso tempo voou. Está acabando, misericórdia. Número 6, exemplos de homens que venceram na fé. Entre tantos outros, porque a Bíblia traz relatos de muitos, mas muitos homens que foram vitoriosos com Deus, nós vemos Noé. Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé vivia numa época muito complicada, muito difícil. O Senhor mandou que ele fizesse uma arca e ele construiu uma arca lá no local que era improvável que chegasse água para que aquele navio tão grande flutuasse. Foi pela fé que ele fez. Letra B, Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Abraão morava no local e o Senhor o chamou e ele viajou aproximadamente de 800 a 1.000 quilômetros, deixou a sua família, deixou todos para trás, saiu de Ur e foi parar lá pelas bandas que hoje é conhecida como Israel. E ele saiu só porque ouviu a voz do Senhor, sem perguntar, sem questionar. Colocou a sua família na frente, seus animais, despediu-se de seus familiares e partiu sem saber para onde estava indo. Moisés, Hebreus 11:27. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme como se estivesse vendo o Deus invisível. Amém, amados? Hoje em nosso discipulado Igreja Missão Vivos, nós vemos a lição número 9, o que é a fé. Nessa lição nós abordamos algumas questões relacionadas à fé que nós precisamos ter no Senhor. E nós cremos que o Espírito há de trabalhar os vossos corações, que vocês possam procurar cada dia mais conhecer o Senhor e deixar o Todo-Poderoso agir nas vossas vidas. Oremos. Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós te louvamos por esses momentos neste lugar e queremos pedir ao Espírito que tu venhas trabalhar a nossa vida, falar conosco, Senhor, para que nós possamos entender o teu querer e vivermos a tua verdade. Ó Espírito Santo, venha trazer a revelação e trabalhe nossos corações para que possamos ter uma fé verdadeira, uma fé real, Senhor. Uma fé fundamentada em Ti, a ponto de vivermos somente para a Tua honra e para a Tua glória. Faça a Tua vontade em nossas almas, é o que nós pedimos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 572.